Bom dia, galera. Estou aqui com a parte 3 dos meus vídeos sobre a minha história, né? Eu vou pedir para vocês deixar o seu curtir aqui embaixo se vocês estão gostando. E uma coisa muito importante que eu acho que eu esqueci de comentar é que eu não estou fazendo esse vídeo para que as pessoas sintam pena de mim. Eu já vivi muito de pena. Eu tive muitas pessoas que tiveram pena, muitas pessoas que choraram comigo. Eu não necessito mais disso. Graças a Deus, eu não preciso desse sentimento de pena. Eu só estou dividindo com vocês um pouco dessa história que às vezes me deixa silenciosa, às vezes me deixa um pouco perdida, um pouco confusa com as minhas emoções, né? Me deixando às vezes muito para baixo. Acho que isso acontece com todos que tiveram uma história igual a minha, né? Então, o que eu venho trazer aqui é uma história de superação, de força, de não se entregar. E, tipo, eu venci. Se eu não tivesse passado por nada do que eu passei, eu acho que eu não seria essa pessoa que eu sou hoje, super humana com todo mundo. Então, eu acho que eu precisei passar por tudo isso para crescer, infelizmente, né? Eu preciso enxergar desse jeito, porque enxergando desse jeito eu me sinto forte. Eu acho que a gente precisa, às vezes, tentar achar algo de bom, mesmo nas piores coisas da vida, tá bom? Então eu já aprendi a lidar com isso. E sentimento de pena é uma coisa que você não deve ficar sentindo pelas pessoas. Tem pessoas que gostam disso, né? Mas pessoas como eu que já passaram por essa fase, eu não, graças a Deus eu não necessito mais desse sentimento, tá bom? Então não é para isso que eu estou aqui hoje compartilhando a minha história com vocês. Estou compartilhando uma história de superação, de como é difícil a gente seguir em frente às vezes, mesmo com uma coisa que já passou há muito tempo, né? A gente consegue seguir em frente, sim. Agora dizer assim, eu esqueci tudo, deixei pra lá. Não, isso é mentira. Ou se você já conseguiu deixar alguma coisa tudo pra lá, você comenta aqui embaixo, porque eu quero saber qual a mágica, porque eu não consegui. Bom, gente, na parte 3 do meu vídeo, na parte 2, vamos voltar um pouco. Na parte 2 do meu vídeo eu estava comentando, né, sobre o casamento dos meus pais, como foi o início, né, do casamento deles, que durou muito pouco tempo, a separação deles, o que aconteceu comigo, né, até os meus 4 anos. E no final do vídeo eu falo ali que a irmã do meu pai, minha tia, ela foi e me buscou na casa de um casal de idosos, que era onde a minha mãe tinha me deixado, né, para ela vir para Porto Alegre, juntamente com o meu ex-padrasto, né, que é o pai dos meus 4 irmãos. Depois de passar por algumas coisas ruins, né, por ser criança, por não ter o cuidado que uma criança de 4 anos precisava, a minha tia, vendo toda aquela situação, né, sendo avisada por uma senhora que tinha um barzinho que ficava em frente à casa desse casal de idosos que eu estava. Então uma coisa foi levando a outra e a minha tia me pegou e foi lá me buscar. E uma das coisas que ela fez, assim, que eu lembro que tanto ela quanto a avó faziam isso cada vez que elas me pegavam da mãe, elas me levavam primeiramente no juiz para mostrar como eu estava, né? Para que o juiz visse os piolhos na cabeça, visse as feridas no corpo, mal arrumada, mal vestida. Então, do mesmo jeito que elas me pegavam, elas iam até o fórum, né? E foi o que a minha tia fez. O juiz olhou, o juiz deu para ela um tempo para ela me levar de volta, né? Eu não lembro quanto tempo, mas foi pouco, porque a minha tia pediu permissão para me trazer para Porto Alegre com ela. Então, dali um tempo a minha tia voltou comigo lá no juiz, né? Bem arrumada, limpa e tudo mais. E então o juiz permitiu uma guarda provisória para minha tia, né? Para mim poder estar viajando com ela para Porto Alegre. Eu vim com ela para Porto Alegre, na época ela era casada, né? Como eu falei no outro vídeo, com uma pessoa assim que não merecia ela, com certeza.
E nós viemos morar aqui em Porto Alegre e nós morávamos, como esse meu ex-tio, né, porque ele não é mais casado com a minha tia, graças a Deus. Esse meu ex-tio, ele estava trabalhando numa construção de um prédio muito alto aqui em Porto Alegre. E então a gente morava no mesmo pátio. Era uma peça só. Eu lembro que era uma peça só e eu não lembro como é que era a função do banheiro, não lembro mesmo. Não sei como que a minha mente, ela apaga algumas coisas. Isso eu não lembro. Mas eu lembro de ser uma peça e eu não lembro onde ficava o banheiro. Eu acho que ficava numa peça ao lado. Não lembro direito. Mas enfim, era ali que eu passei a morar com os meus tios. A minha tia, ela começou a trabalhar de empregada doméstica, né, na casa de uma mulher no centro de Porto Alegre. Ela pegava ônibus para ir, mas não era tão longe assim. A minha tia não tinha com quem me deixar, né? Então, como o meu tio, ele trabalhava no prédio, no mesmo pátio, ele que ficava de olho em mim enquanto ela estava trabalhando. A minha tia, ela foi muito boa para mim, muito boa mesmo, assim, quando ela se obrigava a me levar junto por eu estar meio doente ou alguma coisa acontecia que ela era obrigada a me levar junto, né? Eu lembro que ela me conta, assim, e mais ou menos eu lembro muito pouco, que teve uma vez, assim, que a patroa dela deu uma maçã para ela no meio da tarde, né? Que a minha tia estava trabalhando algumas horas, e então a minha patroa deu uma maçã para minha tia, né? Para minha tia fazer o lanche da tarde. Minha tia conta que ela olhou para mim, né, e ficou com pena de comer a maçã, então ela acabou dando a maçã para mim, e aquela tarde ela passou a fome dela com um copo de água. Então eu acho assim, ó, que ela sempre, toda a vida dela, ela fez por mim o que uma mãe deve ou deveria fazer por um filho, né? A gente passeava seguido no final da noite também, pra me levar a passear um pouco, porque eu ficava em casa às vezes o dia inteiro, né? Então a gente saía dar uma volta e eu lembro que ela sempre cuidava se tinha algum brinquedinho no lixo, alguma coisa, porque eles não tinham condições de me dar brinquedos novos, né? Mas então sempre que ela via alguma coisinha colorida, lápis, giz de cera, essas coisas, ela já pegava e nós já voltava para casa com uma sacolinha com lixo, com brinquedos que ela tirava do lixo para me dar. E eu ficava super feliz com aquilo ali, eu adorava sair com ela, sempre gostei, né? E se eu visse alguma coisa para comer, ela nunca me deixou passar vontade também. Eu lembro que ela sempre deu um jeito, ou uma coisa que eu era pequena, que ela disse que eu gostava muito, era sorvete. Muitas vezes ela vendia a passagem dela, né, para comprar o sorvete para mim e acabava indo a pé pro trabalho. Então, gente, se isso não é prova de amor que ela teve por uma pessoinha de 4 anos, eu não sei o que mais seria prova, né? Os montes de gibis que ela lia para mim à noite. Outra coisa que eu lembro também, assim, que nessa época, né, em Porto Alegre, ela sempre deixava uma térmica cheia de café. Só que eu não sei, de repente, às vezes que eu ia lá e tomava aquele café, já era, tipo assim, muito tarde, já tava meio frio. Mas teve uma época que eu fui muito cedo nessa térmica e acabei queimando a minha língua. Gente, foi horrível, horrível. Imagina, eu ia lá embaixo, eu colocava a língua pra fora e apertava a térmica lá e veio aquele café quente pelando na minha boca. Nesse dia, o meu tio se obrigou a me levar pro trabalho dela e me deixar lá, porque eu tava chorando muito, né? Aí eu fiquei um tempo lá com ela e eu lembro dela me falando, né? Disse assim, viu, foi mexer onde não devia. Quantas vezes eu falei pra não mexer, porque fogão não se mexe, panela, não sei o quê, né? Aquele sermãozinho de mãe que você não deve mexer nas coisas. Lembro também, assim, uma das minhas recordações que, gente, tinha uma cachorra que deu filhote e eu peguei os filhotinhos, eu queria brincar, né? Alguns deles eu peguei. E eu acabei jogando dentro essas máquinas que fica rodeando, que faz cimento, que eu esqueço o nome, né? E eu peguei os cachorrinhos e coloquei lá dentro, gente. Até hoje eu não lembro o que aconteceu depois também. Eu não sei se os cachorros morreram, se alguém tirou a tempo. Eu lembro de eu querer brincar com os cachorros, depois eu tentei pegar de volta e não consegui mais, porque o negócio não parava de arrodear e se mexer e eu não conseguia colocar a mão lá para pegar os cachorrinhos, então eu acabei, acho que, saindo de perto, não lembro. Também lembro uma vez que eu enfiei a mão na lata de tinta
eu acho que era tinta branca. Criei aquela película, sabe? Quem nunca foi lá e ficou enfiando o dedinho ali até furar a tal da película? E aí acabei pintando as mãos, né? A minha tia, ela me chamou depois de algum tempo, acho que isso foi um final de semana que ela estava em casa. Eu fui até lá, ela estranhou que eu estava muito quieta, né? Já por algum tempo, tenho certeza que foi isso. Porque quando ela me chamou, ela já chamou como se tivesse assim, ela tá aprontando. Ela tava com uma cara de quem disse assim, ela tá aprontando. E quando eu cheguei lá com as mãos para trás, ela perguntou, deixa eu ver tuas mãos. E eu já apavorada, né? Mostrei minhas mãos para elas, mão suja de tinta branca. E eu tentei lavar e eu só tinha espalhado mais tinta ainda, porque com água não saiu nada, né? Era tinta óleo. Aí eu lembro que ela teve um trabalhinho para tirar essa tinta da minha mão. E, gente, falando sobre o meu tio, esse sem vergonha, né? Infelizmente, enquanto a minha tia estava trabalhando, eu lembro que ele fazia algumas coisas comigo, que ele me convidava para brincar no prédio, enquanto os homens, a maioria das vezes, iam almoçar na casa deles, né? Deviam morar por perto, eu acho que eles iam quase sempre almoçar na casa deles. E às vezes ele vinha e a gente ficava deitado na cama também, porque não tinha sofá, cadeira, essas coisas, não tinha muito que eu me lembre. Então sim, ele era bem sem vergonha. O tempo que eu fiquei lá, ele passou abusando de mim. Ele pedia pra mim não contar pra tia, porque a tia ia ficar muito triste comigo e ia me levar embora, e eu acabava não contando. Ao mesmo tempo que eu não entendia o que ele estava fazendo, eu não entendia o que estava acontecendo, né? Ele também não era burro, ele apenas me tocava, mas ele nunca me machucou. Eu acho que porque ele sabia que eu acho que se ele me machucasse, se a minha tia descobrisse o que ele estava fazendo, eu acho que ela matava ele. Eu acho que ela matava ele. Bom, gente, aí uma vez eu acredito que os caras que trabalhavam com ele nesse prédio desconfiaram ou viram alguma coisa, eu não sei. Porque eu lembro, gente, que eu continuava. Lembra que eu falei na parte 2 que eu fazia xixi na cama lá naquela casa daquele casal de idosos? Pois é, em Porto Alegre, nos meus 4 anos, 5, até os meus 5, 6 anos quase. Eu continuei fazendo xixi e fazia xixi durante o dia também, eu não percebia, né? Quando alguém ia dizer, tu tá xixi, vai se trocar, tu tá mijada. E realmente estava eu xixi seguido. E eu não sei se eles associaram isso, eu não sei o que aconteceu, mas eu lembro deles me chamarem, me colocarem sentada em cima de uma mesa, né? Uma mesa que ficava o cimento em cima ali, acho que para não pegar umidade. Eles começaram a me fazer umas perguntas. Gente, eu não lembro quais foram as perguntas, mas eu lembro que tinha a ver com o meu tio. E eu lembro que, como eu não estava falando muito, então eles perguntavam e eu tinha que responder sim ou não, e podia ser só com a cabeça também. Então eu respondi o que eles me perguntaram, e depois eles mandaram eu entrar para dentro de casa e fechar a porta. Eu não sei porquê, mas eu fui, entrei para dentro de casa e fechei a porta. Eu escutei meio que uns gritos, uns estouro, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se eles agrediram na época esse tio, eu não sei o que fizeram com ele, tá? Eu não lembro de nada, gente, não lembro de nada do que aconteceu depois. Não lembro dele chegar machucado, não lembro do pessoal no outro dia, não lembro de nada. A minha cabeça simplesmente, ela apagou isso aí. Eu não tenho mais recordação nenhuma dessa época, é como se pulasse essa época já pro Natal. Ou estava muito próximo, eu não sei. O que eu sei é que teve o Natal e a minha avó foi de Erechim, né? Ela veio a Porto Alegre para passar o Natal e para me levar embora, né? Para me levar com ela. Para mim foi explicado que eu precisava ir com a minha avó, porque já ia começar as aulas no outro ano, né? E eu precisava ir para a escola, e onde a gente morava eu precisaria pegar 2 ônibus para chegar até a escola, e a minha tia não tinha condições de bancar as passagens, né? Então era melhor eu ir com a avó, que lá eu estaria bem pertinho da escola, dava para ir a pé mesmo. Então eu lembro que nessa época eu ganhei um fogãozinho a gás. Foi o meu primeiro presente assim que eu ganhei. Eu fiquei muito feliz, porque ele era muito legal. Ele abria a portinha na frente, o forno, né? Tinha panelinha, frigideira,
chaleira, bule, tinha o gás também. Só que tinha uma sobrinha, que ela era sobrinha por parte desse meu tio, né? E, gente, eu lembro que ele também fazia algumas coisas com ela, assim, que não deveria. Eu lembro muito bem disso, que ela também passou pela mesma coisa que eu. As poucas vezes que ela ia lá, ela passava pela mesma coisa que eu passava. Ele sempre dava um jeito de estar no meio de criança, no caso, eu e ela, né? Ele sempre dava um jeito de estar no meio, de convidar a gente para brincar, de afastar a gente dos adultos. Ele sempre dava um jeito de fazer isso. E na época as pessoas não tinham essa noção do que ele estava fazendo, não tinha assim, não sei, gente, não sei, ele enganava muito bem, né? E essa menina, ela não gostava de mim, ela tinha um ciúme, não sei, de repente por causa da minha tia, do meu tio, o carinho que eu tinha, né? Porque ela também não era criada pela mãe e pelo pai, ela era criada pelos avós dela, né? Eu não sei o que aconteceu com a mãe e o pai dela, né? Sei que ela era criada pelos avós. E eu pelo meu tio e pela minha tia. E ela tinha um certo ciúme disso aí. Ela tinha uma certa... Tinha que estar sempre cuidando, porque senão ela estava sempre brigando comigo. Eu não era de brigar, mas ela era bem gatinha, assim. Qualquer coisinha ela estava colocando a unha pra fora. E ela pegou esse meu fogão, ela escondeu lá no meio de uma areia. Diz ela que escondeu no meio da areia. Mas eu, a minha tia, foi várias pessoas lá fuçar nessa areia e ninguém achou esse fogãozinho, né? Eu acabei indo... para Erechim com a minha avó sem o fogão, porque infelizmente o fogão tinha sumido. Aí a minha tia disse, quando eu achar eu vou guardar, mas deve estar por aí, vocês estavam brincando, deve estar por aí em algum canto e vocês não estão achando, mas aí a tia vai achar, vai guardar e vai levar para ti. E eu acabei indo embora com a minha avó para Erechim. Até hoje eu não sei se a minha tia sabe, eu acredito que não, ela não sabe, gente, sobre isso que o meu tio fazia comigo e nem com a outra sobrinha que era por parte dele. Eu acredito que ela não sabe, porque eu nunca contei isso pra ela, pra não deixar ela triste, pra não fazer com que ela se sentisse culpada. Se eu não contei antes que eu era pequena e não sabia da necessidade de contar, eu também não vejo necessidade pra falar agora, né, depois de tudo isso. Então, gente, essa minha fase foi dos 4 anos até os 6 anos, vamos dizer. Fiquei uns 2 anos em Porto Alegre com essa situação nas mãos do meu tio, mas vivendo com muito amor e carinho com a minha tia, tá bom? Eu acho que a parte boa dela deu pra superar a parte ruim dele, né? Porque ela foi muito boa pra mim, eu amo muito ela, lembro muito de tudo isso, com muito amor e carinho, assim, porque... se não fosse por ela, eu não saberia o que é ter uma figura materna na minha vida. Então, gente, aos 6 anos de idade, eu retorno para Erechim e vou morar com a minha avó. E aí, essa história vai ficar para depois. Eu acho que essa foi a parte, quando eu fui para Erechim, foi uma infância muito feliz, com algumas experiências, assim, onde a minha avó me defendeu de dentes e unhas, né? E algumas experiências a mais, assim, bem interessante, eu vou contar no próximo vídeo, tá bom? Então tá, gente, o vídeo já ficou muito longo, 18 minutos, mas eu queria finalizar essa parte em Porto Alegre, tá bom? Então, beijinho, fui!